Mas como eu estava falando, o Carlos Cuesta, zagueiro, já esteve hoje no CT. A gente tem aí alguns registros das câmeras da assessoria de comunicação do Vasco, também de imagens da Vasco TV. Ele seco, forte, jogador de bom porte, apesar de ter falado ali que a questão da altura não pesa, e realmente não vai pesar, é um jogador de muita capacidade, jogando em alto nível no futebol europeu, e ele já se prepara sim para o jogo do dia 14. O último jogo dele oficial foi no dia 30 de maio, então tem muito tempo que oficialmente ele não joga, quando ele fez um jogo pelo Galatasaray contra o Başakşehir, time da primeira divisão, um jogo da primeira divisão do futebol turco. Jogo que ele jogou inteiro, mais recente, foi no dia 20 de julho. 20 de julho ele jogou 45 minutos num amistoso contra o time austríaco Admira Wacker. E ele jogou 46 minutos, na verdade, informação do aplicativo SofaScore. Então ele não joga pelo menos um jogo completo desde o dia 30 de maio, junho, julho e agosto. São 3 meses sem jogar. Disse ontem na entrevista que fez uma boa pré-temporada, que estava treinando, ok, e realmente deve ter feito, porque se participou desses amistosos em julho, é porque estava ali em atividade. Mas depois entrou, final de julho, em agosto, deve ter treinado apenas, não deve ter sido utilizado. Então ele, teoricamente, na questão da preparação física, deve estar bem, realmente pelo treino. Falta talvez a questão do jogo. Só que o Vasco não pode esperar. E provavelmente o Cuesta vai ser aproveitado para o jogo contra o Ceará. Ele que cumpriu a janela, não há nenhuma preocupação em relação à janela, porque havia essa preocupação dele estar fora aí de prazo, porque não tinha entrado no bid, não há nenhuma relação disso com a regularização dele, como eu informei ontem, e eu estou falando com vocês aqui e estou buscando no bid da CBF, atualizando a questão da regularização dele, que ele pode entrar, mas isso não impede de dizer aqui que ele está regularizado, tá? Porque o que acontece para a regularização oficial dentro da janela é o Vasco pedir a transferência ao Galatasaray, clube de origem, o Galatasaray fazer um envio da documentação e essa documentação chegar à CBF. O Vasco estava esperando um documento que pudesse agilizar uma questão de documentos do próprio Cuesta para ele estar apto, para ele entrar no bid, uma exigência da CBF. Mas como prazo dentro de janela para inscrição, não há nenhum impeditivo, ele está devidamente inscrito. Do mercado da bola, janela fechada e Admar Lopes correndo atrás de nomes livres do mercado até o dia 3 de outubro. Eu hoje fiz contato com alguns scouts pelo Brasil, amigos, pessoas próximas, que me disseram, olha, aqui no Brasil está um pouco mais complicado. Lá fora ainda tem alguns jogadores que podem interessar. Eu recebi 3 nomes, mais um já descartado, que é do zagueiro francês de 30 anos, Zuma, jogador que jogou no West Ham, jogou no Chelsea, mas que acaba de acertar contrato com o Cluj, clube romeno, jogador que até foi especulado, zagueiro que Admar Lopes conhece do futebol francês, conhece do futebol europeu, mas era um jogador caro, mas está livre no mercado, ou estava livre no mercado, seria uma outra oportunidade. Um outro jogador que também foi comentado hoje pelo mercado, por gente do mercado, é o ex-zagueiro do São Paulo, Luizão, que estava no West Ham, jogador novo, tem 23 anos de idade, está vindo livre, mas tem aí um problema, ele é canhoto. Não acredito que o Vasco vá investir num zagueiro canhoto, mas foi também especulado. Eu não gosto de ficar em especulação, eu estou trazendo aqui sugestões de gente do mercado que diz, olha, esses jogadores zagueiros de bom nível, claro que existem outros, mas nada assim excepcional, seria uma opção. E um outro que surgiu também é um jogador mais velho, tem 34 anos, zagueiro que foi da seleção espanhola, que estava no Elche, time da Espanha, é Mário Gaspar, zagueiro que foi destaque, mas com 34 anos, acho particularmente muito difícil que o Vasco possa buscar um jogador com esse perfil. Acho que é mais fácil trazer um jogador mais jovem, mais capacitado, talvez, para uma possível revenda, que o Vasco possa negociar depois, mas os nomes do mercado estão sendo muito estudados e aqui são apenas sugestões de gente que trabalha com isso e que vê a movimentação de mercado, sabe aquilo que o Vasco está fazendo. E eu reitero aqui, informação que realmente o Vasco vai contratar alguém até o dia 3 de outubro. Vai fazer esse esforço para contratar alguém até o dia 3 de outubro. Agora, enquanto não tem uma confirmação de reforço,
o Vasco vai enxugando o elenco. Você deve se lembrar que ontem a gente citou aqui até... Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de um tema importante, que é o potencial construtivo. Dois compradores, e a gente já informou isso aqui, foi informado pelo Renato Brito, segundo vice-presidente do Vasco, a quem aqui enviamos um grande abraço, e que hoje deu uma boa entrevista aos companheiros do podcast Cruz Maltino, trazendo detalhes. A gente está esperando um pouquinho a coisa fechar para poder fazer um convite para que o nosso Renato Brito possa estar com a gente aqui numa live de segunda-feira, ou então no nosso sextou lá no Parque Jacarepaguá. Os dois compradores que assinaram o memorando de intenção, um para compra de 85% e outro para compra de 15%, já sinalizaram, segundo disse Renato Brito, que vão exercer a compra, e isso pode ser antes do dia 15 de setembro, que é o prazo limite para que eles anunciem isso. O Vasco espera a prefeitura, que criou um processo para obtenção do termo de potencial, que depende de um parecer da Procuradoria-Geral do município, da PGM, que, dando ok, o Vasco, com esse termo, já pode fazer a escritura para poder homologar a obra. Agora, há no mercado uma expectativa muito grande sobre o maior investidor, porque eu dei essa notícia aqui, antes disso ser divulgado, de que havia um contato da direção do Vasco com um grande investidor, um cara muito grande, muito forte, que poderia até comprar os 100%. Mas não é o caso, porque esses 15% foram amarrados lá atrás, já desde lá de trás, que o Renato Brito tem avisado, que tinham interesses já amarrados, que se especula muito no mercado de algumas empresas, Patrimar, Cirela, a própria Multiplan, que poderiam estar com esses 15%, mas com 15% não tinha obra. Me lembro, ano passado, a gente fez um sextou com o Renato Brito, ele trouxe essa notícia, aliás, foi nosso primeiro sextou lá no Parque Jacarepaguá, e ele trouxe essa notícia, e a gente ficou meio, assim, preocupado, porque não ia ter obra. Só que a direção do Vasco tem trabalhado muito, porque é um sonho e é uma promessa de campanha do presidente Pedrinho. É o objetivo dele de entregar um estádio novo, de entregar São Januário em obras, para que daqui a 3 anos, a partir do ano, era esse ano muitos entraves aconteceram, mas a partir do ano que vem, de janeiro, que essas obras possam começar definitivamente. E hoje eu recebi uma informação, e aqui é uma informação apurada, checada algumas vezes, com gente do mercado imobiliário, porque é óbvio, o Vasco não quer abrir porque tem lá as NDAs assinadas e isso está em sigilo. A gente entende plenamente. Apesar da gente sondar um, sondar outro, né? A gente sempre busca, mas a gente vai por um outro lado. E hoje nós recebemos uma informação que a direção do Vasco esteve em contato com um dos maiores nomes do ramo de compra e venda de imóveis do Rio de Janeiro e do Brasil, em meados de julho. Teria sido num final de semana, num sábado, foram vistos dirigentes do Vasco, até com o presidente Pedrinho, na empresa, num escritório no Leblon, da empresa Sodepar, que é também da família Borges Pereira. E a gente está falando de Wilson Borges Pereira IV, um bilionário que, dentre outras ações, comprou em 2023 o terreno do Pão de Açúcar, onde funcionava o supermercado Extra na Barra da Tijuca. Esse empresário tem esses movimentos. Na época ele comprou por 250 milhões de reais essa área do Grupo Pão de Açúcar. Ele é conhecido, e eu falei com muita gente do mercado imobiliário, de gente de incorporadora, gente que trabalha em obras, que tem aí, o mercado sabe e conhece muito. Ele é muito conhecido pelo fato de ser bastante voraz. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News. Hoje vamos trazer essas informações exclusivas do canal Atenção Vascaíno, esse corte que o Flávio Dias trouxe, muito importante, a respeito aí de Carlos Cuesta, que já vai estar pronto para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo no Engenhão, no Newton Santos, né? E especulações relacionadas a 3 zagueiros, sendo o Zuma, que não vem de jeito nenhum, jogador caro, como o Flávio Dias disse, mas tem o Luizão
jogador brasileiro com passagem pelo São Paulo, West Ham, e esse aí espanhol, né, que o Vasco tem interesse, né, que pode haver ao interesse do Vasco nesse jogador. Particularmente não conheço nenhum dos 3 jogadores, não acompanhei a sua carreira na Europa, mas acho que o Vasco tem que buscar algum jogador experiente para a função de zagueiro, para trazer um pouco mais de liderança, de xerifão na zaga mesmo. Precisa mesmo o Vasco conseguir um jogador assim. E não só para ali, mas também acho que para volância. O Vasco precisa de um volante que venha suprir a necessidade agora do Jair, que o Jair está fora até o ano que vem. E não sabemos como que os jogadores que tem no elenco vão conseguir suprir essa necessidade, né? E por último, uma excelente notícia que o Flávio Dias trouxe do estádio de São Januário, né, rapaziada? Que finalmente pode ser reformado já a partir de janeiro. Então vamos torcer para que o Caldeirão fique cada vez melhor para nós torcedores do Gigante da Colina, não é isso? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixou o seu like, se inscreveu no canal, que é muito importante para nós estarmos crescendo cada vez mais no YouTube, rapaziada. Fique com Deus e até o próximo vídeo e fui!